Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar uma grande e promissora história aqui na advocacia da nossa cidade. Falo dela, a advogada doutora Eduarda Temponi, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Eduarda, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu gostei muito de estar recebendo o seu convite para esse bate-papo. Eu que agradeço por ter aceitado, porque de nada adianta eu chamar e a pessoa não aceitar. Claro. E tá tudo bem, mas que bom que você aceitou e é uma honra do tamanho do mundo poder ter você aqui. Doutora, você é muito nova. Obviamente eu sou mais velho que você. E desde o tempo da minha infância, eu já era e sempre fui uma criança muito ligada aos veículos de comunicação. No seguinte sentido, mesmo criança, aí eu tô falando do início dos anos 2000, por exemplo, eu sempre acompanhei, né, tudo que passava na televisão, consumia muito rádio, por incrível que pareça, lia muito jornal impresso. E eu me recordo, doutora, que nessa época, tô falando de 22 anos atrás, eu não me lembro de ver nesses veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a sociedade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a própria mente. Haja vista que hoje em dia é só a gente ver aí o corpo, a abrangência que psicólogos, psiquiatras, terapeutas ganharam muito por conta de todo o abalo psicológico que a pandemia acabou causando e gerando em milhares de pessoas. E hoje em dia, doutor, é muito comum a seguinte indagação sendo feita em rodas de conversa com amigos, familiares ou colegas de trabalho, que é a seguinte: como você está? Essa pergunta se tornou muito corriqueira nos tempos atuais. Feito esse preâmbulo, como você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Olha, eu estou, graças a Deus, muito bem. Eu estou em um ano muito sonhado para mim, muito esperado, que é o início da minha carreira, onde eu estou tendo a oportunidade de atuar, né, na minha profissão, que é a advocacia, e tem dado certo. E eu estou muito contente com isso, em poder estar ajudando, em poder ser voz de pessoas vulneráveis, né? Porque a classe dos trabalhadores é uma classe muito vulnerável, Sim. Né? E eu estou radiante nesse início de carreira, com muita alegria e realizando um sonho mesmo de infância, de vida. Que legal poder ouvir isso. Qual foi o maior legado que a pandemia deixou na sua vida? Olha, é a valorização, né, das pessoas, do convívio, de estar perto, de poder conversar, de poder escutar, né, de poder parar um tempo, né, para ouvir o próximo, para tentar ser, né, algo bom no dia de uma pessoa que teve um dia ruim, por exemplo, que teve algum problema, alguma dificuldade. Em relação à sua vida, vamos voltar, melhor dizendo, algumas casinhas na sua existência neste plano. Como é que era a Eduarda Temponi nos tempos de Colégio Simval? Aquela aluna que faltava um pouco de aula. Inclusive, eu sempre falo que eu me arrependo muito de ter cometido algumas faltas, mas eu precisava trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, mas sempre tentando absorver, sempre tentando aprender, sempre me aproximando de pessoas, fazendo novas amizades, conhecendo bem todos, né? Inclusive, eu gosto muito de alguns professores, né? Lembro até hoje. Mas sempre tentei me esforçar para tentar absorver o máximo possível. O tempo de escola ele é muito nostálgico, né? Porque ele carrega consigo uma espécie de pasta dentro da nossa cabeça com inúmeras lembranças de tudo que nós vivemos no tempo de escola. E pelo fato de ser um tempo muito nostálgico, todos nós temos lembranças
inesquecíveis de algo ou de momentos, ou de períodos, ou de dias que vivemos no tempo de escola. Qual que é a grande lembrança que você tem do tempo de colégio Simval? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente ao colégio, por exemplo, seja num domingo à tarde ou em um dia de semana agitado, mas quando você passa em frente à escola, essa lembrança, esse dia, esse momento ou uma conversa vem na sua cabeça na hora. Olha, eu me recordo bastante das amizades, né, do tempo que eu tive com os meus colegas. Inclusive, eu tenho contato com vários até hoje, né? Legal. Inclusive, uma das pessoas que, né, uma das minhas melhores amigas, Uau. companheira de vida, foi um laço criado no Simval. Fala o nome dela. Ela chama Caroline. Sim. A gente é muito amiga até hoje. E eu lembro daqueles momentos que a gente tinha no recreio, né? A gente sentava, a gente batia papo, a gente conversava. Eu lembro que foi no Simval que eu tive a minha primeira oportunidade de, né, apresentar um trabalho, né, ao público. Sim. Junto com o professor Edson. Eu nunca esqueço, né? A gente falou sobre o assédio moral. E foi a primeira vez que eu consegui falar em público. Que legal. Eu tinha muita dificuldade e nesse trabalho, como eu gostei muito do assunto, me atentei bastante a ele. Eu me preparei, estudei bastante e vi que dessa forma, né, através disso, você consegue sim falar, você consegue fazer com que as pessoas entendam sobre o que você quer dizer. Então, assim, são várias as lembranças que eu tenho do Simval. É uma escola muito querida, que se importava com os alunos, principalmente na época da diretora Joedma, que ela assumiu o cargo de diretora. Foi Sim. muito bom. Que legal saber que você tem muitas lembranças boas Sim. do tempo de escola. E um outro tópico que acaba sendo muito participativo na vida de qualquer pessoa que esteve inserido em inúmeros anos dentro de uma escola, dentro de um colégio, são os professores. Sim. Porque professor, né, a profissão professor, ela é uma das mais importantes da face da Terra para qualquer pessoa pertencente a qualquer tipo de geração. Qual que é o professor da sua vida ou professora da vida da Eduarda Temponi? Olha, eu assim, né, não é puxando muito saco, não, mas na faculdade eu tive uma professora, ela chama Lorena Vitório. Eu acredito que seria a resposta praticamente da minha turma inteira, esse tá nome. moral essa professora. Ela, sim, ela é uma professora muito bacana, muito humana. Ela dava uma aula muito boa e, ao mesmo tempo, ela era muito divertida. E hoje eu vejo ela muito presente nas redes sociais, a gente sempre tem algumas trocas. Às vezes eu não falo tanto, mas eu admiro muito ela, a mãezona que ela se tornou. Ela é um grande exemplo para várias pessoas. O direito que tu escolheu ou você que escolheu o direito para sua vida? Olha, eu posso dizer que é os dois. Eu, desde criança, eu sempre tive muito facilidade para lidar com pessoas. Sempre gostei de estar ajudando alguém ali, de alguma forma. Às vezes, né, algum idoso, alguma pessoa com alguma dificuldade para resolver algum problema me procurava, eu sempre disposta a ajudar. E eu fui, aos poucos, entendendo que a carreira que mais combinava com a minha personalidade era o direito, que seria através dele que eu poderia me sentir realizada em alguma profissão. Em relação ao direito e a sua inserção dentro do curso de direito em uma universidade, e você entrou na faculdade, você se formou muito nova, então, consequentemente, você entrou na faculdade ainda muito nova, com pouca idade, no sentido Sim. de ser nova para a vida mesmo. E nós estávamos falando aqui sobre a questão do tempo de escola, né? Que ele é muito nostálgico, nós temos inúmeras lembranças de tudo que a gente viveu na escola. E eu acho que é quase um ponto pacífico que a vida que nós vivemos durante o período escolar, ela acaba sendo mudada ou transformada a partir do momento que a gente entra numa faculdade. Em todos os aspectos. Parece que tudo da nossa vida muda. Não só a questão voltada para a vida como estudante, mas tudo, em todos os aspectos. Na vida pessoal, na vida profissional, enfim. E eu falo isso porque aconteceu comigo.
Formei no ensino médio em 2014 e logo em seguida, em 2015, adentrei na faculdade, no curso de jornalismo aqui na Univale. E eu lembro, doutor, que a primeira semana de faculdade foi uma das piores semanas da minha vida. Porque eu me deparei com um mundo totalmente diferente que eu estava acostumado durante anos dentro de uma escola, ou de escolas, já que eu estudei em duas. Como é que foi para você essa mudança de contexto, essa mudança de cenário? Da Eduarda Tempone, ali, que viveu muitas coisas no Colégio Simval e em outras escolas também, para a Eduarda Tempone, que começou a encarar o mundo de verdade, podemos dizer assim, a partir do momento que você entrou na Univale. Foi completamente diferente, tendo em vista que eu sempre estudei em escola pública. Sim. E eu me inseri, né, numa faculdade particular. E você, no primeiro dia, você já consegue visualizar muita diferença. Já é uma sala com ar-condicionado, uma sala mais organizada, um ambiente, né, melhor. E é tudo diferente, né? Na faculdade, por exemplo, não tem controle de horário igual tem no ensino médio. Exato. E é aí que você percebe que mesmo você não tendo que chegar a tal horário certinho, que você pode atrasar, você quer chegar no horário certinho, Claro. quer ficar até o último minuto de aula. E também até os nomes, sabe? Eu lembro que no meu primeiro dia de aula, não sei se as minhas colegas que, né, vão assistir vão lembrar disso, mas eu lembro que eu falei assim, vamos pro recreio? E ela assim, é intervalo. Exato. Então, assim, é muito diferente. Hoje, como você mesmo disse no início do nosso bate-papo, você está realizando um sonho, dia após dia, exercendo a profissão dentro da advocacia. E existem profissões que é impossível você imaginar um profissional exercendo sem pensar que ele passou por anos dentro de um curso em uma universidade. Qual que é o maior legado que o curso de Direito da Univale deixou na sua vida e que você carregará para sempre, pelo resto dos seus dias, na sua atividade profissional? São vários, né, os aprendizados que a gente teve, né, na faculdade, principalmente, né, lá no curso de Direito da Univale. Mas o meu maior legado é sempre, né, procurar ajudar ao próximo. Sim. A faculdade, ela tem vários, né, programas de conscientização. Inclusive, a gente já gravou um trabalho, um PODS também, que falava sobre, né, conscientização. A gente sempre está buscando, né, melhorar, se atualizar, né, com as novidades, porque no mundo do direito tudo muda. Um dia é de um jeito, no outro já é totalmente diferente. Sempre está estudando, se atualizando. Em relação ao período que você esteve dentro da faculdade, e é interessante ressaltar que, como você respondeu em algumas das suas últimas explanações, você foi escolhida e, ao mesmo tempo, você havia escolhido o direito para a sua vida. Mas existem alguns momentos da nossa vida, principalmente em períodos muito importantes, que eles fazem parte de um presente muito impactante, mas que essa escolha vai se refletir também no futuro, que existem algumas confirmações, tanto pro lado positivo e também pro lado negativo. Mas você está tendo questões positivas. Dentro do seu período na universidade, no curso de Direito, qual foi o período, qual foi a conversa, qual foi a aula que você chegou em casa, parou e pensou antes de dormir? É isso que eu quero pro resto da minha vida, eu quero fazer do direito, de fato, a minha vida. Existiu esse dia, esse momento, essa aula, essa conversa? Olha, eu posso dizer que foi depois de uma aula, Direito do Trabalho. O início do curso de Direito é muita teoria, sabe? E quando vai chegando no período, né, onde você começa a estudar de fato Direito do Trabalho, Direito Civil, Direito Penal, eu tive uma aula com a professora Camila e ela começou a explicar sobre os princípios, sabe, do direito trabalhista, demonstrando, né, que os trabalhadores, eles são considerados, né, partes vulneráveis nessa relação. E eu fui me apaixonando. Aí, no momento de estudo para as provas, eu fui pesquisando, eu fui me aprofundando.
E eu percebi que, assim, na primeira aula que eu tive de Direito do Trabalho, que seria essa a minha área de atuação, que seria a que eu iria escolher. Que legal. É muito interessante nesses momentos de confirmações de situações que farão parte para o resto das nossas vidas. Você falou direito do trabalho e observando atentamente a sua fala e a sua fisionomia, o seu olho brilhou. Os seus olhos brilharam, melhor dizendo, perdão. De onde que veio, ou de onde vem, esse amor pelo direito do trabalho? Olha, eu percebi, né, no decorrer da minha vida, né, eu trabalhei muitos anos com atendimento ao público, atendimento de pessoas, e logo que a pessoa costuma se inserir em um curso de direito, muitos conhecidos já chegam, nossa, aconteceu isso e isso, o que eu faço? O que você acha que eu deveria fazer? O meu patrão fez isso, pode? Ou o meu empregado fez tal coisa, pode? Aí você vai estudando, você vai gostando de ajudar, de mostrar, olha, não pode fazer não, tá errado, né? Você tem direito a isso. E foi assim, né, com os casos mesmo aparecendo, as dúvidas. Existe uma verdade absoluta que está inserida na vida de milhares de profissionais a partir do momento que eles pegam o diploma e adentram no mercado de trabalho, que é a questão dos inúmeros desafios existentes na vida de um jovem profissional, independentemente da área que ele possa fazer parte. E você ainda está no início da sua trajetória como advogada. Logo te pergunto, quais têm sido as principais batalhas que você enfrentou ou vem enfrentando como uma jovem advogada? Olha, os advogados em si, né, nós participamos de uma classe que já sofre muita desvalorização, tanto dos próprios operadores do direito, quanto, né, a sociedade num contexto geral. Sim. Mas agora, o jovem advogado, esse sim, passa por vários desafios, né? A gente tem que estar provando o tempo todo a nossa competência, por ser, né, jovem, por ter acabado de formar. Mas, por incrível que pareça, aquele jovem que acabou de formar, que está, assim, com a sede mesmo de atuar, né, de trabalhar, é aquele que pode ser que mais se dedique em uma causa, que se preocupe em atender um cliente atentamente, ouvir, entender, propor uma solução mais rápida, né, que pode estar ajudando ali a resolver aquela situação, aquele conflito. Em relação ao direito do trabalho, e é importante ressaltar que durante o tempo da pandemia, você ainda era uma estudante. Sim. Mas como uma estudante, uma mulher apaixonada pelo universo do direito como um todo, e imagino eu que na época da pandemia você já tinha ali um certo interesse de se aprofundar um pouco mais as questões voltadas para o direito do trabalho, você notou, e aí eu como leigo, tá? E por favor me corrija se eu estiver errado, que o direito do trabalho, as questões trabalhistas ganharam e ficaram muito em voga durante o tempo da pandemia por inúmeras razões. Sobre o direito do trabalho em pleno 2025. Quando eu penso no direito do trabalho, me vem na cabeça as obrigações que o empregador precisa ter perante aos seus funcionários. Sim. E, consequentemente, os direitos que os trabalhadores possuem e que muitas das vezes eles não sabem que possuem inúmeros direitos. Como é que você vê a questão do direito do trabalho atualmente? Existe esse entendimento maior por parte tanto dos empregadores e dos empregados em relação a essa questão e essa gama extensa de direitos? Olha, atualmente eu tenho percebido que, né, as pessoas, principalmente a parte dos empregados, Sim. Elas estão tendo mais conhecimento do que é certo, do que é errado, quais são os seus direitos por causa da famosa internet. Principalmente depois da era da inteligência artificial. Né? Já procura, doutora, eu vi na internet que não pode, que tá errado, é isso mesmo? Então, atualmente eu percebo que as pessoas estão
mais atenadas aos seus direitos, por causa da internet. Em pleno maio de 2025, quais são os tipos? Tem como estabelecer um ranking de problemas ou de casos voltados para uma temática, para um assunto que mais tem saído ou que mais tem aparecido para você? Olha, como advogada, né, trabalhista, o que mais tem, né, aparecido para mim, né, clientes procurando para resolver é sobre dispensa. Fui demitido por justa causa. E às vezes nós vamos avaliar a justa causa e não procede, né? Às vezes o empregador, às vezes por falta de capacitação, né, de ter alguém para estar explicando, para estar conversando, ele despede um funcionário por justa causa, por um motivo não tão relevante. E uma justa causa, ela precisa, sim, é uma falta muito grave, você precisa provar. E, às vezes, a dispensa por justa causa sai mais cara do que se o empregado procurar um advogado, uma contabilidade, dispensar o seu funcionário com tudo certinho, sai muito mais barato. Porque aquele funcionário que se sente injustiçado, ele vai procurar um advogado. E hoje eles têm mais facilidade em acessar um advogado, né? E, às vezes, sai melhor para os dois. Um empregado é demitido, ok, não tá legal, vai lá, recebe o seguro-desemprego dele, recebe os direitos tudo certinho, ele não vai procurar a justiça, né? E o empregador não vai ter custo com o advogado. Então, eu acredito que esse seja um problema, sabe? A falta de orientação, né? Às vezes, se aquela empresa tivesse um profissional trabalhando em conjunto, orientando, olha, se o empregado faltar, você tem que fazer isso, tem que ser desse jeito, e acaba fazendo errado, né? Por mais que ele falte mesmo, erre mesmo, Sim. Mas existe todo um procedimento, né? Também a rescisão indireta, ela tá muito em alta. Inclusive, eu tive já algumas ações, né, de rescisão indireta. Muitos empregadores não depositando no FGTS, às vezes o empregado já não está satisfeito na empresa. Sim. E vai lá, já verifica, vê lá na internet que não pode, já verifica, peraí, doutora, é desse jeito. E sobre a ciência e noção por parte dos empregadores dos direitos que eles precisam passar ou fazer com que esses direitos sejam adquiridos por parte dos empregados. Onde eu quero chegar? O empregador, pelo que você observa, pelo que você já vem tendo de experiência, ele tem tido a exata noção da quantidade de questões que ele precisa ter para com o seu empregado? Olha, eu percebo a falta de atenção, sim, né? Do empregador estar tratando, né, os seus empregados em conformidade com a lei, né? Principalmente em relação ao dia de pagamento, muito atraso de salários, falta de depósito de FGTS, férias, espera vencer 1, 2 férias. E é muito mais fácil você fazer o procedimento tudo certinho, claro, né, comum, porque você evita muitos problemas, né? E de todo jeito você precisa dar férias pro seu empregado, exato, né? Sobre algo e um assunto que ficou muito evidente e continua ainda, principalmente na internet, quando pensamos em direito do trabalho, é a famosa questão da escala 6x1. E sobre esse tipo de debate, como tudo no Brasil, tem um lado que é totalmente a favor ao fim da escala 6x1, e tem um outro lado que muito composto na maioria do caso, né, por empregadores, que não é assim, porque senão a roda não vai girar, precisa ter uma conversa, um diálogo com inúmeras entidades para ver o que é que pode ser feito. Enfim, sobre a sua visão acerca do fim da escala 6x1, você como advogado trabalhista e que atua não só por parte pensando nos direitos dos empregados,
mas também dos empregadores. Logo, tem muita propriedade para poder falar, pensando nos dois lados, podemos dizer assim. Como é que você observa essa discussão acerca da escala 6 por 1? Olha, eu já fui funcionária, né? Eu já trabalhei CLT e eu também já, né, já estive do outro lado. Manter uma empresa de pé no Brasil não é fácil. E também trabalhar, né, vamos supor, segunda a sábado e folgação no domingo, né, também não é fácil. Mas eu acredito que uma mudança poderia atrapalhar muito, né, a economia do nosso país. Só que os empregadores também precisam ter consciência que os seus funcionários precisam de descanso. Sim. Agir sempre com bom senso, facilitar para não ter, né, problemas, para ter uma convivência bacana. Porque o funcionário trabalhando satisfeito, a empresa ela vai crescer muito mais. Né? Pode ter sempre um diálogo e o empregador ele tem que preocupar, né, com o bem-estar do seu funcionário. Né? Né, o meu patrão, eu precisaria tirar uma semana de férias para fazer uma viagem, tem como, né, me liberar, por exemplo. Tudo bem, se não tiver problema, você desconta das férias do seu funcionário. Eu acho que tem que ter, o que eu quero dizer com isso é que tem que ter um diálogo entre as partes. O empregador também não pode ser muito fechado, pensar só no bem-estar da empresa, sabe? Tem que ter um diálogo entre ambas as partes para que fique tudo bem. Em relação à figura do advogado trabalhista, assim como o advogado que atua no direito de família, eu percebo, e aí mais uma vez me colocando na posição de leigo, tá? Que você, enquanto advogada que atua diretamente com o direito do trabalho, você não pode ser, em inúmeras situações, apenas uma advogada. Aonde eu quero chegar? Em muitos casos, em muitas demandas que chegam para você, você precisa ser também uma psicóloga, sim, uma irmã, ou até mesmo uma mãe, mesmo sendo tão jovem, porque ali na sua frente está uma situação muito complicada e tem ali um cidadão ou uma cidadã que não tem mais para onde correr, ou às vezes não sabe nem quais são os meios possíveis que ela pode recorrer para poder tentar solucionar algum tipo de problema na sua vida. Enfim, fechando esse ponto nova linha, como diria um amigo meu, você convive com muitas histórias, mesmo tão Sim. jovem, você... E tem uma particularidade, porque a função de um advogado trabalhista, ela lembra muito a função de um jornalista, no seguinte aspecto. Eu, enquanto jornalista, preciso ouvir inúmeras histórias, principalmente aqui no podcast. E você, enquanto advogada voltada para o direito do trabalho, já ouviu também inúmeras histórias. Todos os dias. Aí, viu? Feito essa pequena introdução, qual que é a grande história que mesmo tão jovem, com tão pouco tempo de carreira, você já teve a oportunidade de ouvir e que de alguma forma e por algum motivo te impactou? Olha, eu acredito que é uma história que eu nunca vou esquecer, porque foi a minha primeira cliente na área trabalhista. Eu lembro que ela me procurou porque eu sanei uma dúvida que ela tinha, né, em uma rede social, assim, bem tranquilamente, só respondi a minha opinião, né, falei, olha, é assim e tal. E ela me chamou, falou, olha, você é advogado trabalhista? Eu falei, sim, estou atuando na área trabalhista. Ela é de Belo Horizonte. E ela falou, por favor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Ela desesperada, porque ela foi dispensada. E aí eu falei, pode me ligar, isso já era à noite. E eu atendi ela umas 10 horas da noite. E ela foi, né, ela foi dispensada por justa causa, mesmo apresentando atestado médico. E eu lembro que, né, a gente entrou com a ação e a gente conseguiu reverter a situação dela. Foi um caso que me impactou muito, porque eu vi que ela precisava de mim. Sim. Ela perdeu o seguro-desemprego, por exemplo, né, com 3 filhos pequenos, uma mãe solo, que ficou desempregada, com problema, né, de saúde mental. Então, eu vi que eu conseguia ajudar aquela pessoa. E fora que ela me ajudou muito também, me dando a oportunidade de estar trabalhando, de criar experiência na área que eu tanto almejo.
Legal, né? Saber que o seu trabalho foi peça fundamental em uma outra história. É, qual que é o grande sonho que você já realizou sendo advogada? Foi conseguir atuar por conta própria. Ter essa coragem. Sim. A gente precisa ter muita coragem para, né, encarar a advocacia. Uma pessoa jovem que acabou de formar, mas com muita vontade de trabalhar. E eu tive um empurrãozinho, claro, do meu companheiro de vida. Falou, vai, se não der certo eu tô aqui. Foi quando eu tomei a decisão de trabalhar mesmo, por conta própria. E graças a Deus tem dado certo, eu estou muito satisfeita com o retorno. A advocacia, quando você trabalha por gostar e você tem um compromisso, vai dar certo. Com certeza. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo advogada? Ter um grande escritório, sabe? Poder ajudar muito mais pessoas, né? Ter mais trocas e eu acredito que seja o sonho de todo advogado, né? Que principalmente nós que acabamos de formar. Como eu disse anteriormente, a função do jornalista é ouvir histórias. Só que às vezes, antes mesmo de eu ter o contato, igual estou tendo com você aqui agora, pessoalmente falando, né, com o entrevistado, com uma entrevistada, como é o seu caso, você já fica, né? Existem muitas situações que você já fica muito impactado por uma história que você acaba conhecendo. E eu confesso que no momento em que eu fiz questão de te chamar, automaticamente me veio na cabeça a ideia de saber que eu teria a oportunidade de eternizar uma grande história de superação. Por quê? Quem te vê hoje, toda esbelta, plena, trabalhando com o que você ama, talvez pode não imaginar que essa mesma menina, toda recatada, atenciosa e que busca ajudar as pessoas, em um momento da sua vida, já teve que trabalhar no escritório de advocacia como estagiária, já trabalhou em loja de roupa e quando dava na faculdade com alguma folga, você trabalhava em uma pizzaria. Sim. E imagino que todo esse percurso que você teve está guardado no livro da sua vida em um capítulo muito especial. Sim. Que talvez o nome desse capítulo possa ser superação. Certeza. Mas eu não sou a pessoa ideal para poder falar a respeito disso. E sim você. Olhando para trás e vendo tudo que você passou de batalhas para poder chegar até aqui. Qual é o filme que passa na sua cabeça? O filme da Eduarda, que acabou de formar no ensino médio e que tem um grande desafio, que é como eu vou me inserir em um curso de direito, né? Eu tive um grande exemplo, que é minha mãe. Ela chama Cristiane e ela foi embora, né, para os Estados Unidos e quando ela retornou, ela estudou. Ela foi a primeira filha da minha avó a fazer um curso superior e ela, com 2 filhas adolescentes, um bebê, resolveu fazer faculdade de pedagogia. Então, ela sempre foi uma inspiração para mim. E eu sempre soube que eu queria estudar. Então, quando eu me formei, eu senti logo a dificuldade de me inserir em uma faculdade. E foi aí quando eu comecei a trabalhar, né, em uma loja de roupa. Eu trabalhei muitos anos nessa loja, foram 6 anos, né? Até ano passado mesmo eu trabalhava lá. E através, né, desse trabalho eu consegui estar entrando numa faculdade. Inclusive, né, o meu primeiro chefe, ele sempre, né, fazia questão de me ajudar, né, muito, para eu me inscrever nessa faculdade. Ele sempre me estimulou bastante. E aí eu entrei no curso, né, trabalhando para entrar no curso e tendo todo o apoio da minha mãe, do meu padrasto,
né, que chama Luiz. Nome bonito. Inclusive, ele que fez, assim, o primeiro pagamento da minha mensalidade. Eu acho que ele nem lembra disso mais, mas eu nunca esqueci. Claro, nem vai esquecer. E eu, sim, né, a maior dificuldade foi essa. E depois também teve mais desafios, porque eu precisava trabalhar e precisava estudar à noite. Minha mãe, ela é dona de uma pizzaria e sempre eu precisava também estar ajudando lá. Não sempre, né? Porque a pizzaria funciona à noite e as aulas eram à noite também. Sim. Mas sempre que tinha uma folga, que tinha às vezes um feriado, eu estava lá ajudando. Até hoje, costumo dar um apoio, falando o que deve fazer, Sim. como fazer. Mas foi muito difícil conciliar tudo isso. Depois veio o período de estágio, que logo onde eu comecei o meu estágio, né? Eu precisei começar a trabalhar no meu TCC e já me preocupando para estar fazendo ali um estudo para o exame da ordem. Foi um ano muito difícil, mas que valeu a pena, porque hoje eu estou formada, eu já consegui formar, aprovada no exame da ordem. Não foi fácil, mas vale muito a pena, né? E eu sou muito grata e sou muito feliz com tudo isso. E eu sei que tudo isso me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. Em relação a esse período que você acabou de relatar de forma tão brilhante, já pensou em desistir? Olha, eu não vou mentir. Teve um momento que eu quase desisti do curso, né? Foi um momento muito difícil na minha vida, né? Onde o meu pai, né, biológico, ele ficou doente e eu fiquei, né, muito desamparada. Eu precisei cuidar, eu precisei, né, estar ali presente. Mas mesmo assim, eu não desisti, eu levei adiante, estava quase no final. E no final, graças a Deus, deu tudo certo. Eu falei a palavra superação para poder caracterizar a sua história de vida, principalmente pensando durante todo o seu período que você esteve inserida na faculdade, no curso de Direito. Mas essa palavra também se encaixa em uma outra história de vida de alguém que você conhece muito e que faz parte da sua história de vida aqui na Terra de uma forma muito única. E todo mundo, né, tem uma avó muito querida, um avô, mãe, pai, nem se fala, ou uma irmã, um irmão. Mas você também, além de tudo isso que eu acabei de relatar, tem uma tia. Sim. Gil Pérez, que é dona de um enredo de muito esforço e de muita superação e que serve de exemplo, imagino eu, para todas as pessoas da sua família. Quem é a Gil Pérez? Falar da Gil é até difícil. Às vezes não existem palavras suficientes para conseguir descrever o ser humano incrível que ela é. Né? A minha tia, ela é deficiente visual, mas quem convive com ela, né, igual ela participou da minha criação, né, acompanha até os dias de hoje, às vezes a gente esquece. Ela sempre preocupou em estudar, ela, né, sempre foi muito, muito inteligente. Ela passou em um concurso público aqui na cidade. Logo em seguida, eu vi que ela se preocupou em estudar. Eu, Gil, por que você está estudando tanto? Fim de semana, sábado, domingo, nas folgas. Ela, é porque eu quero passar em um concurso público. E ela mesmo, com tantos desafios, tantas dificuldades em ter acesso, né, a livros, por exemplo, ela conseguiu passar em um concurso público. Né? Ela trabalha atualmente aqui em Governador Valadares, né? E ela é um ser humano incrível, competente, inteligente, que ninguém acredita, ninguém consegue, às vezes, lembrar, né, sobre as dificuldades dela, Sim. de tão especial que ela é. Você fez questão de relatar a importância da sua mãe, não só como mãe, obviamente, mas também no papel que ela teve na sua vida e tem até hoje. Mas, como milhares de pessoas, você também teve avós que fizeram parte da sua história de vida de forma única. Por quê? Então, né, eu fui criada pela minha avó durante a minha primeira infância. Né? A minha mãe, ela, com 2 filhas pequenas,
Eu acredito que às vezes ela não se perdoa, mas no meu coração ela já é perdoada. Ela precisou ir para os Estados Unidos, como a maioria Sim. dos valadarenses, né? Ela precisou ir para os Estados Unidos, trabalhar para estar cuidando da gente. Ela, né, foi mãe solo. E eu, com 1 ano, acredito, minha avó foi cuidar de mim para ela poder ir. Né? E a minha avó, ela sempre esteve muito presente até nos dias de hoje, comemorando comigo as minhas vitórias, cuidando de mim nos meus momentos difíceis, né? E ela foi me criando até a minha mãe chegar. E eu aprendi muito com ela. Minha avó ela é uma mulher muito esforçada, ela é muito trabalhadora. E eu acredito que eu sempre gostei de trabalhar, desde muito novinha. Era gosto mesmo. Eu acho que se eu ficar sem trabalho, eu passo mal. Porque eu puxei a minha avó, que minha mãe também puxou. Então, a minha avó é muito trabalhadora, muito esforçada, ela é uma grande mulher. E eu vejo que eu puxei muitos traços dela. Agora, tem uma outra parte da sua vida que é voltada para as suas irmãs. E é muito lindo, né, você ver uma relação forte de irmãs, principalmente, né, quando tem ali pessoas que saíram da mesma barriga, mas pensam diferente, Sim. têm uma vida totalmente oposta uma da outra, e dentro da sua família você consegue estabelecer uma relação de unidade muito bonita com as suas irmãs. O que as suas irmãs representam para a sua história de vida? Olha, as minhas irmãs são muito diferentes uma das outras, né? As minhas irmãs mais velhas, elas são gêmeas. Sim, legal. A gente não teve uma criação muito próxima, tendo em vista que são mães diferentes. Sim. A gente mora no mesmo estado, mas a cidade delas é um pouco longe. E elas eu vejo como exemplo. Claro. São mulheres muito esforçadas, excelentes profissionais e mãe. Legal. Eu me vejo um dia sendo mãe, olhando para elas. Uau. Eu acho que eu não conheço mães igual a elas. Eu não sei se eu já tive a oportunidade de dizer isso para elas, mas elas são um grande exemplo para mim. Depois veio a Carol, né? Ela chama Ana Carolina. Ela é a minha alma gêmea, não sei explicar. Legal. A gente, né, tem pouca diferença de idade, a gente foi criada a vida inteira juntas. Então, todos os problemas que ela ou eu passei foram juntas, uma da outra. E até hoje, isso não mudou. É aquela pessoa que eu ligo qualquer hora do dia, por qualquer motivo, que ela sempre me atende e resolve e me ajuda, vice-versa, né? E tem a minha caçulinha, que é a Nath. Gracinha. Que foi quando a minha mãe foi para os Estados Unidos. Ela casou novamente com meu padrasto, né? Um ser humano incrível, que eu tive a sorte, né, de conhecer, de participar da vida. E aí foi quando eles tiveram a minha irmãzinha, a Nath, que é uma grande mulher, mas eu falo irmãzinha porque ela sempre será minha caçulinha. Exatamente. E ela é muito meiga, muito carinhosa e é aquele xodó, assim, Sim. né, da família. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Sim. Vida. A vida, ela é para ser vivida... Uma palavra, doutora. Você que tem o dom Vida. da palavra. Amor. Deus. Tudo. Colégio Simval. Boas lembranças. Direito. Direito, justiça. Advocacia. Amor também. Univale. Carinho. Cristiane. Meu exemplo. Gil Pérez. Superação. Carol Tempone. Irmandade. Família. Tudo. Ítalo. O amor da minha vida. Uau, que graça. Aí tem moral mesmo, hein? Ô, rapaz, esse homem aí, abençoado. Eduarda Tempone. Esforço. Quem é Eduarda Ellen Pérez Tempone? Uma jovem, mas
Muitas pessoas falam que não parece que eu sou tão jovem por causa da minha mentalidade, a minha responsabilidade. Sempre fui muito responsável, muito atenta, muito esforçada, sempre com o sonho de crescer, de poder ter uma carreira, ter uma família, de poder ajudar o próximo, ajudar as pessoas, ajudar a minha família. E é isso, eu sou uma jovem mulher que tem muitos sonhos, né? Entre eles a profissão, mas primeiramente a família. Família é tudo pra mim. A nossa vida se parece como um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E todo livro que se preze tem páginas, tem a conclusão, tem a capa, tem a numeração das páginas e tem uma outra coisinha que começa com a letra C, que todo livro tem, que você vai me responder agora. Capa. Já falei capa e conclusão. Todo livro tem. Todo livro tem. Todo. Qualquer livro que você pensar tem. Capítulos. Isso. Ia falar isso mesmo? Ia. Ah, então beleza. Se você Ia. tá falando, eu vou acreditar. Brincadeira. E, diferentemente do que acontece nos livros, Deus é tão maravilhoso que na nossa vida enquanto ser humano, Ele nos dá a capacidade e a dádiva de termos capítulos da nossa vida que podem vir através de inúmeras formas. O que eu quero dizer com isso? Um capítulo importante da nossa vida pode vir através de um dia, ou de um período, de uma conversa, de um conselho. E também através de pessoas únicas, marcantes e edificantes. Mas, como eu disse anteriormente, todo livro tem páginas positivas e páginas negativas. Umas páginas que contam histórias maravilhosas, lindas, e outras páginas nem tão bonitas assim. No livro da vida da Eduarda Temponi, qual é o capítulo mais triste e o que você fez para passar por cima, para arrancar esse capítulo do livro da sua vida? Olha, eu passei, né, por vários capítulos difíceis, desde muito nova. Mas a fase da minha vida mais difícil foi, igual como eu disse, né? Eu precisei cuidar um pouco de uma pessoa que eu não tinha convívio, né? Que é o meu pai. Precisei, no meio da graduação, trabalhando. Foi muito difícil, uma fase que eu custei dar conta, mas que no final, graças a Deus, né? Deu certo, passou, a página virou e acabou. Em contrapartida, qual é o capítulo mais incrível, o mais bonito da sua vida? Por ser algo que eu sempre sonhei, foi o dia da minha colação de grau, onde eu vi ali naquele espaço todas as pessoas que eu amo me aplaudindo e eu caminhando em direção, eu vi que eu consegui, que eu cheguei até ali. E o principal, que as pessoas que me apoiaram sempre estavam ali me aplaudindo, né? Que eu nem consegui reparar, né, as demais pessoas no auditório. A vida é muito interessante porque, às vezes, nós temos situações que aparecem na vida de outras pessoas que a gente nem conhece e que a gente já viveu. E aí você fala e para, quando você tem a noção, o conhecimento de algo que aconteceu ou que está acontecendo na vida de uma outra pessoa, você para e pensa, nossa, isso já aconteceu comigo. Onde eu quero chegar? Hoje, em pleno 2025, hoje é quinta-feira, devem ter inúmeras Eduardas espalhadas pelo Brasil, ou aqui em Governador Valadares, que estão tendo que trabalhar num supermercado durante o dia todo e à noite ir para a faculdade. Quando tem uma folga na faculdade, faz um bico em outro tipo de trabalho para poder conseguir
juntar o dinheiro a mais para poder conseguir pagar a faculdade. Sim. E você já viveu isso. E graças a Deus você foi uma vitoriosa. Qual que é o conselho que você pode dar para uma Eduarda, para uma Ana, para uma Carol, para uma Natália, para uma Larissa, enfim, que está vivendo a mesma situação que você viveu há alguns anos e que por vezes pode ter pensado ou está pensando nesse exato momento em desistir porque não está aguentando, é muito cansaço, mas você já viveu essa situação e venceu. Qual o conselho que você pode dar para quem está vivendo o que você já viveu lá atrás? É não desistir. Ir assim mesmo sem vontade, mesmo cansada, mesmo exausta. Não falte, vá e agarre todas as oportunidades que surgir. Seja sempre uma boa pessoa. Sempre tente ouvir o próximo, porque isso é contagiante. E você é visto e é lembrado por ser uma boa pessoa. Sim. Então, o meu conselho é não desistir, seja uma ótima aluna, aproveite todas as oportunidades, participe de todos os eventos que surgir da faculdade, principalmente, e agarre as oportunidades, né? Porque a gente não pode ter preguiça, a gente não pode ter desleixo, e faça tudo da melhor forma possível. Dê sempre o seu melhor. Defina a sua vida com uma palavra. Felicidade. Defina a sua história de vida com uma frase. A menina que superou muitos problemas, mas que sempre fez com muita alegria, com muita gratidão. Defina essa conversa com uma palavra. Divertida, emocionante. Pode ser mais de uma. E foi emocionante poder ouvir e eternizar, imortalizar, né, a sua história de vida. Uma menina que possui, mesmo tão jovem, um livro com inúmeras páginas desafiadoras, com várias batalhas. Mas o mais lindo de tudo isso é que você venceu essas batalhas e pode se declarar como uma vencedora da vida. Muito obrigado pela confiança acima de tudo, por ter aceitado o convite. Guardarei para sempre o dia de hoje, que foi o dia que eu eternizei a história de vida da advogada doutora Eduarda Temponi. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada. Foi muito bom estar aqui hoje, por poder lembrar momentos que nem eu mesma já lembrava mais. Então, foi muito bom estar aqui, poder compartilhar um pouco sobre a minha história, né, sobre os desafios e poder, né, tá eternizando esse momento. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Obrigada. Doutora. Foi uma honra do tamanho do mundo poder ter você aqui. Esse é o Resenha Cast, o espaço voltado para histórias marcantes e edificantes, como é a história, o enredo de vida de Eduarda Temponi, que me deu a honra de poder imortalizar a sua história de vida aqui no podcast Eternizador de Histórias. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.